Imbirá Notícias, segunda hora. Olha, de volta aqui ao Imbirá Notícias, na manhã desta quarta-feira, hoje 30 de julho de 2025, Natália Fernandes, já estamos recebendo o nosso convidado de hoje. Isso mesmo, Carlos, a partir de agora, nossa entrevista ao vivo. Estamos aqui com o Dr. Marcelo Viviani, otorrinolaringologista, e ele vai poder explicar muitas coisas para a gente, então a gente recebe. Seja bem-vindo, doutor, aqui ao Imbirá Notícias. Muito obrigado, bom dia, é um prazer estar aqui. E é um prazer estar de novo nessa casa. Espero poder ajudar. Prazer é tudo nosso. Isso, doutor. Para a gente começar, você pode contar um pouco sobre a sua trajetória na medicina e na otorrinolaringologia? Sim. Eu formei em Uberlândia, né, na Universidade Federal de Uberlândia, e já tenho 35 anos de formado. Eu tenho 2 especializações. Eu sou nefrologista, eu trabalhei muito tempo na Santa Casa cuidando do serviço de hemodiálise. Em 2005 fui para Uberlândia, aí eu mudei de especialidade, entrei na otorrinolaringologia e desde 2005 praticamente atuo só nessa área. Doutor Marcelo, a gente sabe que a otorrino ela é uma especialidade muito ampla, né? E quais são as áreas do nosso corpo que ela cuida exatamente? Então, essa é uma pergunta que ela não é estática. A otorrino ela é dinâmica e ela está aumentando consideravelmente as áreas de atuação, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar desde os primórdios do início da otorrinolaringologia, seria ouvido, nariz e garganta, mas ela, na verdade, ela vem de uma parte da oftalmologia. Começou com o oftalmo e depois se desmembrou, né, dentro da área de ouvido, nariz e garganta. E hoje, a otorrinolaringologia ela atua em diversas áreas, desde entra em áreas de neurocirurgia, áreas de cirurgia de cabeça e pescoço, áreas de estética facial, né? Então está bem ampla. E é dinâmica, isso daí a cada ano está sempre surgindo coisas novas. Hoje, por exemplo, na parte de ouvido, né? A parte de implante coclear, onde a parte de crianças que nascem com surdez congênita. Então é uma área que está extremamente em desenvolvimento, é muito ampla essa área. Legal, a gente vai entrar um pouquinho mais nessa seara, mas a gente vai entrar agora no tema principal da nossa conversa, que é sobre a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. O senhor recebeu o convite, a gente fica muito feliz de o senhor estar aqui conosco. E essa campanha Julho Verde, ela chama atenção para esse tema muito sério, né? Quais são os principais sinais de alerta que a gente não deve ignorar? Olha, eu gostaria de começar falando sobre câncer de cabeça e pescoço no seguinte aspecto. No Brasil, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele coloca que no triênio 2023 até 2025, o Brasil registrará aproximadamente 39.550 novos casos de câncer de cabeça e pescoço, que inclui tumores na cavidade oral, na laringe e na tireoide. Se a gente acrescer a esse número os casos de melanoma de face, que é um tumor de pele, os números já pulam para 48.530. E sendo que em 2022 nós já tivemos 8.202 óbitos a essas causas, o que caracteriza mais ou menos 3,02 óbitos por 100 mil habitantes. E mundialmente nós temos estimado, em 2022 foi estimado 758 mil casos, quer dizer, no mundo. E isso em 2022, nós já estamos em 2025, então a gente já pode projetar um número extremamente maior. E no Brasil é esperado até em 2050 que as mortes por esse câncer de cabeça e pescoço aumentem 86%, chegando a 30 mil casos por ano. Então é por isso que a gente precisa ter um mês específico, que é o Julho Verde, falando desse quadro. Desses tipos, doutor, o câncer de tireoide talvez é o mais comum hoje ou não? Olha, depende muito da área. O câncer de tireoide ele é bastante comum, né? Mas a gente observa que setorialmente câncer de boca, língua, orofaringe, trígono reto molar também são bastante frequentes,
né? E essa área, quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, está intimamente relacionada com alguns aspectos. Dentre eles, o tabagismo, o etilismo e um dado muito interessante é o HPV, que é o papiloma, que é um vírus, né? E esse vírus, muitas vezes negligenciado, não é tão importante, mas ele está muito relacionado com câncer de colo uterino, né, em mulheres, e já existe uma vacinação pelo SUS nessas meninas, inclusive meninos, e observou-se que com essas vacinações há uma proteção do câncer de orofaringe, né? Isso daí é muito importante também. Infelizmente, né, é uma campanha que está sempre em voga aí, e sempre com números baixos, né, doutor? Muitas famílias ainda não aceitam, né, que os seus filhos sejam vacinados, o que não é legal, né, porque é muito importante para essa proteção, né? Sim. A vacinação contra o HPV, que é o que nós estamos falando, né, ela é oferecida pelo SUS para crianças e adolescentes, e é uma medida crucial de prevenção. A gente vê, igual o Carlos disse, há ainda uma baixa, né? Acho que os pais precisam se atentar mais. E enquanto não faz 18, a responsabilidade ainda é dos pais de levar essas crianças e adolescentes até a essas imunizações. Doutor, para a gente dar sequência aqui sobre esse tema, quais são alguns sinais que as pessoas podem identificar ou se alertar com relação a essa preocupação, até mesmo para ter uma prevenção mais efetiva? Então, vamos falar setorialmente. Por exemplo, tireoide, né? O câncer de tireoide, ele é muito mais frequente em mulheres. Então, seria de rotina, né? Fazer pelo menos a parte de ultrassom de tireoide para ver se há a presença de algum nódulo, ou mesmo a palpação, se você observar alguma alteração, já é indicativo de procurar para investigar aquele nódulo. Por outro lado, na maioria das vezes, quando a gente fala câncer de cabeça e pescoço, a gente está falando de laringe, de orofaringe. Então, o grupo de pacientes que são mais susceptíveis a esses tumores são pacientes que estão no grupo de risco. E qual que é o grupo de risco? São aqueles pacientes que fumam, os tabagistas, e os pacientes que têm uma história de ingestão alcoólica, né, frequente. Então, seria de rotina. E isso já, a partir dos 40 anos, seria obrigatória a investigação. Por que 40? Porque é a partir dos 40 anos que aumenta muito a incidência de pacientes com esse tipo de lesão. Embora o maior estadiamento se dê a nível de 60 anos. Porém, a gente tem observado que quando a gente fala em estadiamento, é o momento que você pega o câncer. O que quer dizer isso? Se é no começo ou se é avançado. Infelizmente, no Brasil, devido às más condições de saúde, higiene oral, tabagismo, etilismo, isso é postergado e os pacientes eles já chegam no estágio muito avançado, né? Principalmente no Sistema Único de Saúde. Porque aí já vão chegar quando está com uma situação de dor, né, crônica, que às vezes não passa aquela dor e a pessoa vai procurar ali se prevenir. Mas o senhor orientou, né, que a partir dos 40 anos, aquelas pessoas que já fazem uso rotineiramente de tabagismo, né, o tabaco e também o álcool, já vão fazer os exames para identificar de uma forma precoce ou entender se existe algum risco dessa natureza. Sim. E também o que a gente tem observado nas estatísticas é que antes dos 40, em pacientes mais jovens, tem se observado a presença cada vez maior de lesões verrucosas, são verrugas mesmo, que podem aparecer na amígdala, na úvula, que é a campainha. Então basta você ter a curiosidade de olhar no espelho. Eu não via aquela verruguinha ali, o que será? Vai no profissional, a gente avalia e é muito comum ter ao mesmo tempo tanto o HPV ginecológico, né, ou genital, associado com as lesões orais também. Isso é extremamente preventivo, porque tem determinados tipos de papiloma que a evolução é muito rápida para o câncer, que é o tipo 17 e 19. Né? Mas isso através da imunohistoquímica. Mas isso não interessa assim, para o paciente. O que ele tem que ficar de olho, abre a boca, ilumina, olha lá na úvula, na campainha, olha na amígdala, vê se está observando alguma verruguinha. Porque quanto mais precoce for a intervenção, você não deixa aquilo evoluir para uma lesão maligna.
É muito importante aí esses temas que falam sobre esse cuidado tão importante com os cânceres de cabeça e pescoço. Bom, Carlos, a gente tem outros temas para passar, a gente vai passar já para o tema sobre o sono, o ronco e a apneia, que eu acredito que afeta muitas pessoas também, né, doutor? E aí a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. É isso aí. Lembrando que o ouvinte, né, que tiver dúvida, pode aproveitar a oportunidade para falar aqui com o Dr. Marcelo. E a gente já começa com perguntas. A Terezinha de Oliveira pergunta, doutor, quero saber do Dr. Marcelo se o zumbido tem cura. Oi, Terezinha. Bom dia. Essa é uma pergunta extremamente frequente e eu tenho para te dizer o seguinte, que o zumbido, Terezinha, ele é um sintoma. Ele é um barulho que você escuta, né, dentro do seu ouvido. E ele pode ser de diferentes sintomas. Ele pode ser em cachoeira, ele pode ser um apito, ele pode ser só de um lado, ele pode ser bilateral. Então, o que é o mais importante? Primeiro, a gente detectar qual que é a possível causa do zumbido. Muitas vezes a gente consegue identificar o que estaria causando o zumbido. Por outro lado, muitas vezes a gente investiga e a gente entra dentro de um grupo de pacientes que a gente chama de zumbido idiopático, quer dizer, ele não teria uma causa específica. Mas ele existe, e ele está ali e ele incomoda. E hoje, cada vez mais, como é um incômodo muito frequente, né, existe sempre tratamento. Lógico, o que a gente quer é ter a cura completa, quer dizer, desaparecer. Mas muitas vezes, embora a gente não consiga 100% de resolutividade, mas sempre tem tratamento para abrandar e tornar a vida do paciente mais confortável. O que pode causar, doutor, o zumbido? Então, como eu disse, as causas são diversas. Variadas. Mas se a gente for pegar assim, a estatística, a causa mais frequente são lesões auditivas, ou por ruído, ou por perda auditiva própria da idade, como presbiacusia, e também aí entra um outro grupo, que é o grupo dos medicamentos. O uso abusivo de anti-inflamatórios, diuréticos, ácido acetil salicílico, que também causam zumbidos intermitentes. E na maioria das vezes, hoje a gente tem visto o som muito alto, né? Então, uso de foninho de ouvido, músicas muito altas. Então, a lesão auditiva induzida por ruído está muito relacionada com zumbido. Doutor, e o barotrauma, né, que é aquela pressão causada no ouvido por conta de você estar num voo, às vezes na aterrissagem ou na decolagem, né, sente aquela pressão no ouvido. Até que ponto isso é comum, é normal e até que ponto deve-se procurar um profissional? O barotrauma, né, ele pode acontecer, que é o trauma por pressão, né? Ele pode acontecer nos voos, né? Então você, tanto pela descompressão, mas também acontece nos mergulhos, que é muito comum. Tá? Então aqui a gente tem em Rifaina, e eu tenho tido vários pacientes que às vezes fazem aquele mergulho com snorkel, e eles podem ter, dependendo da pressão que eles sujeitarem, quer dizer, quanto mais eles descerem, a pressão vai aumentando e realmente pode acontecer. E muitas vezes tem até perfuração timpânica devido a essa pressão, né? Então sempre que você for viajar ou for fazer algum mergulho, de preferência não esteja gripado, ou pelo menos vá se tratar, porque a síndrome respiratória viral aguda, ela compromete o mecanismo de adaptação da pressão dentro do ouvido. E isso daí é um dos fatores que muitas vezes a dor durante o voo, ela se torna às vezes insuportável, podendo conduzir às vezes a perfuração da membrana timpânica, e aí se complica muito mais o tratamento. Né? Fala-se muito em levar um chicletinho para ir mascando. Resolve, doutor, ou não? Então, ajuda, né? Ajuda, os chicletes ajuda a engolir um copo com água. Tem a manobra de Valsalva. A manobra de Valsalva é quando você aperta o nariz e vai fazendo uma pressão dentro do ouvido. Mas isso daí tem que ser muito cuidado, porque tem uns pacientes que fazem muita força, isso daí pode trazer um problema também, né? Mas tem as aeromoças, elas são instruídas, quando o paciente começar a sentir muita dor de ouvido, a procurar ajudá-lo nas manobras específicas. Correto. Eu peço um minutinho ao senhor, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Embiara Notícias, tem mais pergunta de ouvinte, já a gente passa para outros temas também, né? E lembrando que os nossos canais de comunicação, estamos ao vivo pelo Facebook, também pelo YouTube, no site, no Grupo Embiara de Comunicação, e o nosso WhatsApp, que é o 998853750.
A hora certa, agora 10h26. 91,5 Imbirara FM. Atenção, Araxá! A Acerpa Saúde trouxe 2 super novidades para cuidar ainda mais de você e de sua família. Chegou a parceria com a Clínica Multidisciplinar, com atendimentos em pilates, hidroginástica, hidroterapia, fisioterapia e diversas outras especialidades. E não acabou! Inauguramos o estacionamento exclusivo da Acerpa Saúde, com acesso para as 2 clínicas centrais parceiras. E o melhor, sem custo. Venha conhecer as instalações, ambas na Rua Capitão Isidro, número 110 e 140. Acerpa Saúde. Saúde de forma descomplicada para todos. Aviso importante. Nós da Connect Telecom queremos agradecer a você, cliente e amigo, pela preferência de sempre. Temos um aviso importante para você. Informamos que o número de atendimento 34 991716349 não está disponível no momento. Para informações e suporte, entre em contato com os demais telefones. Características diferentes, é importante a investigação desses nódulos. E como que a gente faz? Existe o que a gente chama de punção com uma biópsia aspirativa, através de uma agulha, que é guiada pelo ultrassom. Você introduz dentro do nódulo, aspira as células que estão lá dentro, para você investigar a benignidade dessa lesão. Correto. A Maria Aparecida, bom dia, doutor. Tenho rinite, estou fazendo tratamento, mas estou com o nariz entupido o tempo todo. Eu devo fazer cirurgia? Sinto muita dor na testa e no rosto o tempo todo. Bom dia, Maria. A rinite, ela é um processo inflamatório dentro do nariz, né? E basicamente ela é composta de alguns sintomas: nariz entupido, espirros, coriza, coceira. Basicamente é isso. A primeira coisa que eu sempre faço num paciente que tem rinite é procurar detectar qual o tipo de rinite que ele tem. Se é alérgica, se é irritativa ou se é mista. E isso eu faço através de exames dentro do nariz, testes alérgicos e, se precisar, alguns exames de sangue. A partir daí, a gente otimiza o tratamento. O que eu quero dizer? É que nós temos diferentes graus de rinite. Você pode ter uma rinite leve, moderada e às vezes grave. E o tratamento muda de acordo com esse grau. E também a gente precisa diferenciar se realmente é uma rinite ou nós já estamos diante de uma sinusite, porque aí o tratamento seria diferente. E se for uma sinusite crônica, o tratamento também é completamente diferente. Basicamente, Maria, assim, a cirurgia, em alguns aspectos, ela pode ser indicada. Porém, ela não é o tratamento de escolha para processos inflamatórios, né? Mas ela pode muitas vezes ajudar ou colaborar no tratamento que você já está realizando. Correto. A próxima participação, o ouvinte pede para não se identificar, diz ela que teve um zumbido nos 2 ouvidos e parecia que ela ia ficar louca de tanto zumbido, tanto o zumbido era forte. Aí depois do tratamento melhorou, mas segundo ela está ficando surda dos 2 ouvidos. O que devo fazer, doutor? Ela colocou a idade dela aí? Não colocou a idade. Tá. Bom, é o seguinte, que nem eu disse, né? Existem várias causas de zumbido, né? E provavelmente com essa perda auditiva, e me parece que ela é mulher, né? Isso. Provavelmente ela deve estar dentro de um quadro, o mais comum, que a gente chama de otosclerose. E a otosclerose é uma doença congênita onde ocorre um enrijecimento dos ossinhos dentro do ouvido. Então essa paciente ela precisa ser consultada, né? Mas tem tratamento e dá para melhorar bastante a qualidade de vida dela. Ela cita aqui que tem 60 anos de idade atualmente, mas o zumbido começou quando ela estava com 38. Perfeito, é a idade do início da otosclerose. Correto. A participação aqui do nosso ouvinte Luiz Lázaro pergunta ao doutor sobre labirintite. Fiquei por mais de 60 dias com labirintite. Passou sozinho. Oi, Luiz. Bom dia. Então, quando a gente fala em labirintite, né, ele é um termo popularmente conhecido, mas ele está muito relacionado com vertigens. E a gente precisa identificar, primeiro, as características da vertigem, como são, o que está desencadeando, e a gente tem basicamente muitos quadros que cursam com vertigens. A labirintite aguda mesmo, que me parece que foi essa que você teve, porque foi 60 dias, e ela passou sozinha, ela pode, na verdade, ter sido uma neuronite, que é uma inflamação viral que ocorre em cima do nervo vestíbulo coclear.
né? E assim, poderia ter sido feito um tratamento antes, especificamente. Então, assim, dentro da medicina é extremamente importante a gente ter o diagnóstico. Por exemplo, você tem uma vertigem, ok? Vamos tentar diagnosticar qual que é a causa dessa vertigem. A causa mais comum de vertigem chama vertigem posicional paroxística benigna. O que é isso? São cristais que se formam dentro dos canais semicirculares. E, na verdade, você não precisa nem de medicamento para isso, é só tratado com reposicionamento. Então, o diagnóstico ele faz toda a diferença no tratamento de pacientes com vertigens. Doutor, a gente está falando sobre labirintite, equilíbrio, tontura, né? A tontura ela é um sintoma comum, mas nem sempre é fácil da pessoa entender. Quais são as principais causas? Então, quando a gente fala em tontura, a gente precisa definir o que é uma tontura, né? Primeiro, a tontura é uma vertigem rotatória. O que é isso? Você sente, você vê ou a sala rodando ou você rodando. Essa é a definição de tontura. Porém, muitas vezes o paciente ele não tem uma tontura clássica, ele tem um desequilíbrio. Então, por exemplo, ele está andando, começa a pender mais para um lado, pende para o outro, vai andar, sente uma flutuação, parece que os pés não estão localizando o chão. Então, são sintomas diferentes e que o paciente muitas vezes confunde tudo, porque ele não é obrigado a saber o que é um desequilíbrio, o que é uma vertigem, o que é uma tontura. Então, a gente precisa diferenciar o que realmente ele está sentindo. De uma maneira geral, a maior causa de tonturas, elas estão relacionadas com o que a gente chama de síndrome metabólica. O que é isso? Por exemplo, é aquele paciente, vamos dar um exemplo, um paciente que toma bastante cerveja no final de semana, ele fica tonto? Fica tonto. Mas por quê? Por causa do álcool. Tá? Uhum. Mas tem a síndrome metabólica, que é a oscilação dos níveis de glicose e insulina, que estão principalmente relacionados com isso. Então, aqueles pacientes que às vezes têm diabetes, ou alteraram a dieta, ou estão tomando algum medicamento para emagrecer. Então, a parte metabólica é a causa mais comum das tonturas. Certo. E quando a tontura pode indicar que algo mais grave está acontecendo? Bom, então, o mais grave aí já seria uma parte neurológica, por exemplo, um derrame, né? Uhum. Então aí é muito difícil para o paciente naquele momento de angústia que ele está passando, sempre ele pensa que ele está tendo um evento vascular um pouco mais grave. Aí ele precisa ir no médico mesmo para a gente ver os níveis pressóricos, também que são uma causa frequente dessas tonturas, mas precisa ser investigado. Certo. Doutor, a gente vai passar agora para um tema que o senhor já estava esclarecendo aqui, que é sobre as rinite alérgica e o nariz entupido, que eu acho que nessa época agora a maioria das pessoas vão sentir isso mais cedo ou mais tarde. E existe um uso até indiscriminado dos descongestionantes nasais. Tem algumas pessoas que falam que até tem um vício por esses medicamentos, né? Há riscos desse uso contínuo? Então, esses vasoconstrictores nasais, eles são vendidos indiscriminadamente nas farmácias, que são à base de nafzolina ou oximetazolina. Existe uma campanha da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e gostaria de tentar aprovar que esses medicamentos só fossem vendidos com receita médica. Por quê? Esses medicamentos, eles têm um efeito colateral sistêmico muito grande, dependendo da dose que o paciente usa, que interfere inclusive na parte cardíaca, através de arritmias cardíacas, retenção vesical, bexiga presa, e também com a parte de conflito com os medicamentos. Então, por exemplo, pacientes coronariopatas, se vão usar esses medicamentos, né, também são complicados. Eu tenho histórias, né, de pacientes, por exemplo, que associaram esses vasoconstrictores com energéticos e durante a atividade física e tiveram evento cardiovascular gravíssimo. Então, ele é importante. Há mais ou menos um mês atrás, houve no meu consultório uma moça e ela praticamente esguichou dentro do nariz devido ao desespero que ela estava com o nariz entupido e a pressão dela subiu demais, ela entrou num ataque de arritmia e precisou ir para o pronto-socorro. Olha só, o risco então é real, né, doutor? E aquela receitinha de mãe de antigamente, hein, doutora? É válido a água com sal um pouco morna no nariz para desentupir? Isso virou moda agora. É o seguinte, a lavagem nasal, ela agora com o Instagram e as empresas que estão interessadas em vender, né, os devices, os mecanismos de lavagem nasal, agora está na moda.
Mas é assim, a lavagem nasal ela é interessante em alguns aspectos, não em todos, e precisa tomar muito cuidado e ser tecnicamente bem realizada. Por quê? Porque há um perigo real de você jogar essa solução salina para dentro do ouvido. E aí você ter quadros de otites, dores de cabeça, que também são bastante incômodas. Doutor, a gente pode passar por um tema agora que eu acho que a maioria das pessoas também estão aí atentas. Ronco e apneia, né? Muita gente ronca, mas nem sempre isso é tratado. Quando que o ronco ele vira um problema? Excelente pergunta. Hoje, eu sou um apaixonado por essa área, né? Já fiz diversos cursos e a síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela é responsável hoje pelo maior índice de acidentes nas nossas estradas, acidentes automobilísticos. 40% da população ela é categorizada como pacientes roncadores. O que diferencia? O que diferencia são as fases que ele pode estar. Basicamente, nós temos algumas fases. Síndrome da apneia do sono, então ela entraria síndrome de resistência de vias aéreas superiores, roncopatia primária, apneia leve, apneia moderada e apneia grave. Basicamente, o paciente, ele geralmente que ronca, ele sabe, aqueles roncos mais exuberantes, todo mundo já diz, né? Não, você ronca demais, não tem jeito de dormir com você e tal. Esse paciente já passou da hora de procurar o tratamento. Mas sempre quando tem ronco, ele precisa ser analisado, porque muitas vezes ele vem associado com a apneia. O que é uma apneia? Uma apneia é quando o paciente está dormindo e ele fica mais de 10 segundos sem respirar. Existe um número normal de apneias no adulto, que é mais ou menos em 1 hora de sono, ele pode ter até 5 apneias. Porém, na hora que começa a aumentar esse número, aí os sintomas vão aumentando. E quais sintomas? Cansaço, sonolência durante o dia, indisposição. É aquele paciente, às vezes, que dorme e nunca descansa. A esposa chega no final de semana, vamos sair, vamos tal. Não quero dormir, estou cansado, estou trabalhando muito. Mas na verdade não é isso, é que ele já vive num sistema de estresse e o sono dele não é reparador. Esse paciente já precisa procurar tratamento. E existe uma outra característica que é o seguinte, a maior causa hoje de hipertensão arterial, ele está relacionado com a síndrome da apneia obstrutiva do sono, assim como intolerância à glicose e assim como a obesidade. Então, o benefício do tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono, ele é enorme em diferentes aspectos da vida. São coisas que são gradativas e o paciente acaba se meio que acostumando a ser daquele jeito. Então isso é o reverso desse tratamento é muito interessante para melhora da qualidade de vida. Tem pacientes que deixam de tomar remédio da pressão, o diabetes melhora, o peso fica mais fácil de controlar, então o benefício é gigante. E todas são tratáveis, doutor? 100% de todo paciente para de roncar. Olha, que tô legal. Precisando de lá. Bom, Carlinhos, aproveita. Acho que o Carlinhos eu é o primeiro paciente. Assumido. Já vai descer aqui com o senhor para ser atendido. Doutor, a gente vai voltar ainda nesse tema. Vou pedir ao senhor só mais um tempinho para a gente ir para o intervalo. E na volta a gente continua falando sobre ronco e sobre sono. Isso, e tem mais participação de ouvinte aqui conosco, aproveitando a vinda do doutor Marcelo conosco nesta manhã de quarta-feira. Olha, agora um recado para você que está aí ouvindo a gente. Já pensou em cuidar da sua família, da saúde da sua família com um valor super acessível? O cartão de todos chegou em Araxá. Consultas por R$40 com especialidades, né, como oftalmologia, pediatria, ortopedia e R$30 para clínico geral. Descontos em exames, odontologia, farmácias e diversos parceiros nacionais. Por apenas R$30,90 ao mês, sem carência e com a inclusão de até 7 dependentes. Faça já o seu cartão de todos e agende já a sua consulta. Na Rua Calimero Guimarães 360, o telefone é o 34 3611 1513. E cuide da sua família, da saúde da sua família com muita economia. Anote o número 3611 1513. A hora certa agora 10h45. Jornal Imbirara Notícias. O Armazém Gás e Bebidas abriu vaga para entregador. Venha trabalhar com a gente. Deixe seu currículo. E muitas vezes o incômodo, Jaqueline, é que a epistaxe ela é recidivante. Isso não é só com o seu marido, que ele foi sortudo, não. É bastante frequente a recidiva. E toda vez a gente tem que avaliar o local.
né? E se, além da cauterização, a gente pode fazer algum outro tratamento associado. Mas, na maioria das vezes, ele é sempre resolutivo. A gente consegue controlar bem o nível e a intensidade da epistaxe. Correto. Participação aqui também da Elza Nascimento, lá do Santo Antônio. Bom dia, doutor. Eu sinto a boca queimando e fico com a língua, parece que queimando também. Às vezes, dá afta na boca. Eu durmo com a boca aberta. Será que o que pode ser isso? Ela tem 70 anos de idade. Dona Elza, bom dia. Dona Elza, a senhora está me falando de um sintoma que é muito frequente. A gente chama isso de síndrome de ardência bucal, tá? E as causas também são diversas. Pode estar relacionado também com a respiração, mas a gente tem que investigar outras causas. Por exemplo, deficiência de vitamina B12, anemia perniciosa, que está muito relacionado com essa ardência bucal. E às vezes, alguns quadros relacionados com colagenose. Por exemplo, síndrome de Sjögren é um tipo específico de uma doença reumatológica que leva muito ao ressecamento e ardência bucal. Independente da causa, dona Elza, sempre a gente tem tratamento. Hoje eu passo muito para meus pacientes saliva artificial, um gel, reposição de B12, e a gente consegue, muitas vezes, mesmo que não resolva 100%, mas amenizar o desconforto dos pacientes. Registra aqui a participação do Weasley, está lá nos acompanhando. Ele está dizendo o seguinte: bom dia aos apresentadores, ao Dr. Marcelo, que está nos presenteando com a verdadeira aula. Dá gosto de ouvir um profissional com tamanho, conhecimento e didática. Weasley, eu que agradeço. Muito obrigado. Doutor, ainda em tempo, a gente pode passar por um tema também muito importante, talvez seja assim um tema também mais atual, né? Que é a estética facial e as cirurgias, né? Além dessa parte clínica, o senhor também atua com procedimentos estéticos. Quais são os mais procurados? Disparado, a plástica de nariz, né? A rinoplastia, mas também de orelhas, né? A otoplastia e a cirurgia da face, né? A cirurgia de pálpebra também procura bastante. A rinoplastia, ela pode melhorar a respiração, além da estética? Porque eu vejo que às vezes as pessoas procuram a rino para também ter uma qualidade ali melhor no respirar. Então, bom, eu também sou um apaixonado pela rinologia, né? O meu filho, inclusive, ele está fazendo otorrino e provavelmente ele vai fazer uma subespecialização só em rinologia. E tratar o nariz, ele é extremamente complexo. Por quê? Porque ele envolve não só a parte funcional e algumas vezes a parte estética. O que é a parte funcional? É o que a gente está conversando aqui. Todo mundo querendo, eu tô com rinite, nariz entupido, eu não respiro e tal. Então, se você não trata a parte funcional, você deixou de resolver uma questão seríssima para o paciente. Então, ele precisa respirar bem. Coloca um prendedor no seu nariz, vê se você consegue ficar um dia com ele. Não dá. Então você imagina, se um paciente vai fazer um procedimento estético e não resolve a parte funcional, não dá. Você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Participação do ouvinte, que é a Cleusa Borges. Bom dia, doutor. O ronco com apneia para quem tem problemas cardíacos é preocupante? É Cleusa, né? Isso. Cleusa, bom dia. Cleusa, é o seguinte, ele não é que o ronco é preocupante, ele é necessário tratar. Por quê? Porque o ronco e a apneia, ele é uma causa de problemas cardíacos, né? Então, às vezes, até a piora desse problema cardíaco esteja relacionado com ronco e apneia. Então, assim, nesse caso, você tem que tratar o ronco e a apneia assim, de uma forma absoluta. Correto, doutor. Tem uma próxima pergunta. O ouvinte mandou um áudio, porque o caso é um pouco mais complexo. Ele até pediu para a gente preservar o nome, mas autorizou que a gente colocasse o áudio dele no ar. Vamos ouvir aqui. Ô Carlos, bom dia para todos. Deixa eu te falar, veio com o doutor para mim, que é o seguinte, desde 2021, eu tô com problema de entupimento do nariz e rinite. Aí fiz a tomografia, na época deu desvio de septo e hipertrofia no corneto. Aí foi agravando, fiquei quase 2 anos sem respirar. Aí eu comecei o ano passado, em janeiro, o médico meu lá do Uberaba, o cardiologista, me mandou passar pelo otorrino lá. Infelizmente, em maio eu tive a notícia que eu estava com câncer atrás do nariz, né?
nasofaringe. Fiz 35 rádio e 4 meses com quimioterapia com medicamento. Não posso fazer nem cirurgia nem a outra aqui por causa do coração, né? Só que o nariz voltou a entupir. Segundo o médico, falou que era o câncer de novo. O tumor não tinha tumor ainda. Só que eu fiz outra tomografia, o oncologista falou que eu não estou com tumor. Isso é por causa da radioterapia, do tratamento. E o nariz, já fiz também 3 tipos de remédio, a injeção, e o nariz não desentupiu. Será que eu vou ter que fazer essa cirurgia de desvio de septo, pentofio do corneta ainda, ou não? A dúvida dele, doutor, bom dia para todos. Não sei, doutor, se deu para o senhor entender. Não, entendi perfeitamente. Ó, meu amigo, eu sinto muito você ter tido esse problema, tá? O que eu tenho para te dizer é o seguinte, espero que realmente o tratamento que você tenha feito em relação ao tumor de nasofaringe, que é o que a gente está discutindo aqui, que são os cânceres de cabeça e pescoço, ele tenha se resolvido. E de uma maneira muito simples, eu posso detectar a nível de consultório se realmente resolveu. A tomografia já mostrou para você, mas existe um exame que se chama nasofibroscopia, eu realizo no consultório. É uma câmera que eu passo por dentro do nariz e eu vou até lá na sua nasofaringe ver se tem algum resíduo de algum tumor. Se tiver livre seu cavo, não tem obstrução nenhuma, provavelmente o seu tratamento ele vai se resumir na septoplastia e talvez na turbinectomia, caso seja possível a realização cirúrgica de acordo com os problemas cardíacos que você tenha. Mas independente disso, sempre a gente consegue um alívio dos seus sintomas. Correto. Doutor, a gente teria aqui muito mais assuntos, né, para debater com o senhor, né? Como o ouvinte disse, a gente está tendo uma verdadeira aula com a presença do senhor aqui conosco hoje, mas infelizmente o tempo passa rápido. E para a gente fechar aqui com a participação dos ouvintes, o pessoal quer saber qual o endereço que é o atendimento, né? Se o senhor atende por convênio, né? Quer mais detalhes como achar o senhor, doutor? Não, eu sou fácil de achar. É o seguinte, eu deixei aqui com a Natália o meu cartão, mas eu atendo na Avenida João Moreira Salles 115, subindo a rua da Unimed ali. O telefone é 3662-2030, esse é o telefone da minha secretária. Repita, por favor, doutor. 3662-2030 e tem o celular 98862-2030. 98862-2030. Tanto a Milena, minha secretária, e a minha esposa trabalham junto comigo, a Cristiane. Elas têm o maior prazer em atender, são extremamente solícitas. A gente procura atendê-los sempre no horário e agendar o mais rápido possível. Em questão de convênios, atendo convênios, mas aí tem que conversar com elas para ver como que tá a agenda, porque na verdade eu tenho uma gerente lá que controla a minha vida, eu nem sei direito todos que atendo ainda, tá bom? E doutor, para a gente fechar, né, qual o recado que o senhor pode deixar para quem está nos ouvindo e talvez se identificou com algum sintoma que o senhor explicou tão claramente aqui e que esteja adiando esse cuidado com a saúde? Olha, nós homens, né, nós somos mais resistentes a procurar um tratamento. As mulheres já são muito mais objetivas nisso. Eu acho que aquilo que esteja te incomodando não é uma coisa natural, você não precisa se adaptar àquilo. O seu sofrimento, ele é de uma natureza humana. Nós, seres humanos, nós sofremos. E você pode ter certeza que existem outros seres humanos que compartilham esse sofrimento com você. E existem pessoas para te ajudar. Muito grata ao senhor, viu, doutor Marcelo, que o senhor possa retornar mais vezes aqui ao Grupo Imbiara de Comunicação. E a gente deixa mais uma vez aqui o endereço da clínica, é a Avenida João Moreira Salles, número 115, no bairro Araçol. O telefone de contato é o 3662-2030 ou 98862-2030. Muito obrigado, doutor. Um prazer mesmo estar com o senhor aqui. Registro ainda a participação da Tita. Parabéns, doutor Marcelo. Estou tendo uma aula de aprendizado hoje. Muito obrigado por essa aula. Eu que agradeço pela presença. Eu não nasci em Araxá, mas adotei Araxá como a minha cidade. Meus 3 filhos nasceram aqui. Eu amo essa cidade. Veio de onde, doutor? Eu sou do interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Mas me considero mais mineiro. Minha mãe já fala que eu sou mineiro, tá? Então já é com muito orgulho que eu falo que eu sou mineiro. E eu adoro Araxá. O que eu puder fazer por essa cidade, pela população, é sempre um prazer. E espero que logo, logo meu filho esteja aqui
para me ajudar a cumprir essa missão, e é uma cidade maravilhosa. Correto, muito obrigado. Estamos chegando ao final dessa edição do Imbirara Notícias, agradecendo a sua audiência, a sua participação, convidando a você a continuar ligado aqui na Imbirara. Já já, hoje é quarta-feira, é dia do programa Vida Ativa 60+. Rogério Fará, Alex Chechel, já na sequência da nossa programação, tem o doutor Previdência respondendo as suas dúvidas na área previdenciária daqui a pouquinho na sequência da nossa programação. E você continue muito bem informado acessando o portal de notícias, é o portal imbiara.com.br. Acesse também pelo Instagram, @portalimbiara, e fique por dentro das notícias de Araxá e região. Eu volto com você à 1h aqui no Super Tarde. A gente se encontra até lá. Um abraço, fiquem todos com Deus. Você gosta?